Boa tarde, Rita. Primeira vez que a gente está aqui dividindo tela. Que bom, que prazer. Muito bom estar aqui contigo. Que pena que é para falar de um assunto que não é tão bom assim, porque os economistas estão piorando semana após semana as projeções, por exemplo, para inflação. Na pesquisa Focus dessa semana, a gente teve a nona semana seguida de piora das projeções que já estão em 4,91% neste ano de 2026. O que está piorando, Rita? Tudo é culpa da guerra? Muito boa tarde. Ei, Naka, que prazer e que honra dividir a tela com você. Mas, infelizmente, a guerra de Trump, que estava projetada para durar 4 semanas, a 5 semanas, ele esqueceu de avisar para os iranianos, Então, cada vez que o conflito mostra uma certa resiliência em término, a gente vê as projeções piorando, para a inflação em função da alta do preço do barril de petróleo. Hoje, de novo, Trump, ao mesmo tempo que ele fala que ele recusou a proposta do Irã, ele fala que está a um passo para fechar o acordo. Então ninguém acredita mais. O que a gente tem visto é que os iranianos estão sim resilientes, estão deixando o Trump cada vez mais desacreditado. E esse descrédito, ele é precificado. Ele é precificado na queda do dólar em relação às principais moedas, com a saída de investimentos dos Estados Unidos e a busca por investimentos em mercados alternativos, emergentes, como o Brasil, que tem ampla liquidez. Ele é precificado na expectativa de inflação por todos os bancos centrais do planeta. Ele é precificado no medo que a Agência Internacional de Energia ela está temendo, sim, um desabastecimento, porque quando a gente vê essa situação perdurando, a gente sabe que nós estamos tendo um choque de oferta que está só piorando, tanto pela diminuição da produção dos países no Oriente Médio, que estão sendo atacados pelos iranianos nas suas bases de produção e refino, quanto pela capacidade do Irã em escoar esse petróleo, porque a capacidade dele de armazenar já está no limite e o Estreito de Hormuz está fechado. Então, a situação está se deteriorando e é por isso que o mercado vai precificando essa piora. O que chama atenção no relatório de mercado, no Boletim Focus, é que não foi captado nesse levantamento que é feito às sextas-feiras uma mudança de postura de alguns bancos que na semana passada, depois da ata do Copom, soltaram relatórios revisando para cima a projeção da Selic. E a maioria elevou para 13,5% e teve banco já precificando a Selic para 14%. Se a gente olha agora no mercado, na B3, o contrato para 1º de janeiro de 2027, ele está precificando a Selic em 14,11%. Ou seja, apesar do relatório de mercado, Boletim Focus, ter elevado pela 9ª semana consecutiva a projeção de inflação, que agora já está beirando os 5%, está 4,91%, há um mês atrás era 4,71%, a projeção para a Selic foi mantida pela 3ª semana consecutiva em 13%. Então ainda existe uma expectativa do mercado, uma esperança, digamos assim, de que o conflito se resolva. E isso se baseia nas palavras de Trump e desse diz que me diz, com o Paquistão aí no meio, mediana a situação, mas a gente vê que as coisas não estão tão simples assim e parece que não serão tão simples assim. Então, esse é o temor do mercado e o mercado está precificando a duração do conflito muito acima do que se previa. Rita, hoje o presidente Donald Trump reconheceu pela primeira vez que ele poderia adotar uma medida curiosa para os padrões americanos, que seria retirar os impostos federais da gasolina. Isso reduziria o preço do galão ali uns 30, 40 centavos. É pouco, mas reduz. Isso poderia impedir, por exemplo, o patamar dos $5, tão temido pelas autoridades. Será que Trump está reconhecendo essa medida? Seria um reconhecimento de que, olha, é a guerra mesmo que eu comecei, que está atrapalhando e está fazendo o motorista americano pagar mais? Será que isso pode eventualmente até fazer com que ele queira aceleradamente acabar com a guerra?
Ô, Naca, eu posso brincar antes de falar sério? Claro. Com quem que ele conversou? Pois é, antes... Ele conversou com quem? Então, será que ele está copiando Claro. do Brasil? Ué, o Lula, depois que o Lula saiu da conversa com o Trump, ele, né, a sensação é que ele deu uma aula para o Trump sobre vários assuntos. De repente, vem isso aí numa democracia americana que é caracterizada pela liberdade econômica, pela lei do mercado, e o Trump já está falando em tirar impostos para baixar preço de combustível. Eu acho que a conversa rendeu, né? Bom, mas enfim... Da mesma forma que eu digo isso aqui para o Brasil, eu digo também para os Estados Unidos. E pode haver essa interpretação, igual você falou, é uma medida inusitada para uma economia de mercado como os Estados Unidos. E a gente sabe que isso resolve no curtíssimo prazo o alívio do bolso ou a avaliação política do Trump, mas isso não vai resolver a guerra. E todo mundo tem essa certeza de que o preço do barril só vai ser reduzido com o fim do conflito. E a gente aí vai poder sim fazer contas em que nível que esse barril de petróleo vai ficar e qual o impacto disso na inflação do dia que a guerra acabar até o final do ano. Mas se isso não acabar, vem aquela história e vem aquela memória. Lá na guerra da Rússia, né, na invasão da Rússia com a Ucrânia, o petróleo chegou a $132. E o Trump não é bobo. Cada semana que vai sendo adiada esse fim do conflito, é como se o petróleo subisse quase que $10. Agora, na média, está um pouco menos, que a guerra praticamente começou no final de fevereiro, nós já temos março, abril e agora entrando na segunda semana de maio. Então, uma guerra de 5 semanas virou 10. E aí faz a conta, o petróleo saiu de 65, já bateu 120 e hoje fechou na faixa de $105, $104, o Brent, referência da Petrobras. Então a situação é uma questão de duração e para o americano eu acho que o Trump vai sofrer críticas em relação a essa medida. E Rita, hoje a gente teve aqui em São Paulo um lançamento interessante na Bolsa ali, o Tesouro Reserva, o novo título do governo federal, né, do Tesouro Nacional, e nele o investidor pode comprar e vender a qualquer momento, uma liquidez imediata, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem restrições. Quais são as vantagens do investidor olhando para esta operação? Parece que o Tesouro está imitando o setor privado, né? Porque por aí já tem caixinha, cofrinho, porquinho, que é basicamente esse negócio que o Tesouro está lançando. Agora é o tesourinho, né? Realmente é dançar conforme a música, né? E qual que é a vantagem desse tesouro? Aplicação a partir de R$1. Então, o que o Tesouro percebeu? Houve uma bancarização acelerada, né? Graças a Deus, houve uma bancarização dos brasileiros com o Pix. Então, o brasileiro agora, ele aprendeu, né? Ele aprendeu a usar o Pix. Então, se for feita até uma campanha, isso vai servir muito para a educação financeira. Porque se você pode aplicar a partir de R$1, esse é o grande diferencial. É o volume de aplicação, que é mínimo. Então, as pessoas podem começar a se programar e a criar o hábito de falar assim, não, eu não vou comprar isso, eu vou colocar no Tesouro. E com o decorrer do tempo, as pessoas vão se assustar positivamente com a capacidade que a gente tem de poupar quando a gente abre mão do consumo. Como a gente está numa sociedade que o consumo é estimulado até pelo próprio governo, todo dia, toma crédito, faz isso, toma auxílio para consumir. Então, por trás de todos os benefícios sociais, por trás do consignado do trabalhador, por trás de todos esses programas, pé de meia, gás do povo, a ideia é sobrar dinheiro para o consumo. Então, essa ideia de investimento a partir de R$1 é a gente mudar a cultura do brasileiro de tentar economizar para o futuro, economizar para uma emergência, daí o nome Tesouro Reserva. Então eu achei muito importante e sim, o Tesouro está dançando conforme a música e competindo com as fintechs e com tudo que está aí no mercado, porque você tem essa possibilidade, né, de investimentos menores em fintechs rendendo o CDI.
Então, CDI e Selic é margarina e manteiga. Então, em vez de aplicar na margarina, você aplica na manteiga, né? Porque o título público, inclusive, tem um lastro muito mais potente do que qualquer outro título privado, né? Então, eu acho que, dependendo da forma, da campanha, né, será um estímulo à educação financeira e à cultura da poupança no Brasil. Já, por falar em poupança, quando a gente fala em poupança, o povo só pensa em caderneta de poupança. A caderneta de poupança perdeu totalmente o atrativo. Se ela dá 6, a Selic dá 14,5, então está havendo uma saída maciça da caderneta. Até 2025, no ano de 2025, a saída líquida foi de 85,6 bi. Até o final de abril, já saíram praticamente 42 bilhões da poupança. Então, gente, são as pessoas se inteirando da taxa de juros. Nós estamos no país com a segunda maior taxa de juros do planeta. Então, aqui, a cultura deveria ser de poupança e não de gastança. Vamos aproveitar e vamos fazer o nosso pé de meia, o nosso privado, para o futuro, usando títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que tem a maior garantia, né? A garantia é soberana. Então, eu acho que a iniciativa é boa, estão dançando conforme a música, mas dando ao brasileiro uma oportunidade muito boa de investir de uma forma segura, com um valor muito pequeno, o que pode se tornar um hábito. Todo dia a pessoa colocar R$5, já pensou? Sobrou. E ter esse hábito de poupar. Tomara que isso é absolutamente essencial. Ter poupança é bom para as pessoas e é melhor ainda para o país, porque ele consegue se financiar para o futuro. Rita Mundim, adorei a história da margarina e da manteiga. Melhor ainda se for uma manteiga mineira. Então vou começar a usar essa comparação. Rita Mundim, obrigado pela conversa. Boa semana. Você também, Naca. Um para nós beijo. todos. Tchau, tchau.